No mês de dezembro, o Senado Federal promoveu uma audiência pública para discutir o desmonte das políticas públicas de educação ambiental no Brasil. E esse desmonte passa tanto pelo Ministério da Educação quanto pelo Ministério do Meio Ambiente. E para contextualizar todo esse desmonte e toda a Política Nacional de Educação Ambiental, um grupo de educadores e educadoras ambientais, pesquisadores e professores participou dessa audiência pública e trouxe algumas informações importantes que eu vou compartilhar aqui com vocês ao longo dessa semana. A minha fala vem bastante a partir da Constituição Federal, né, dessa importante Carta Maior que nos rege. E apesar da grande expectativa que o mundo e que a sociedade brasileira tem quanto à educação ambiental, apesar do parlamento brasileiro ter cumprido o seu papel e instituído, aprovado essa Constituição Federal, a qual traz o dever do poder público de promover a educação ambiental, não apenas para escolas, mas promover a educação ambiental para toda a sociedade brasileira, apesar de nós termos uma lei específica que institui uma política nacional de educação ambiental, nós estamos aqui para falar sobre o desmonte dessa política pública de educação ambiental, dessa política de Estado de educação ambiental. Então, a educação ambiental ela não vem sendo cumprida. As políticas públicas de educação ambiental, desde 2019, passam por um processo de desmonte e é sobre isso que nós estamos aqui, reunidos nessa audiência para pedir um apelo para essa casa, para que nos ajude a conter esse desmonte. Bem, a educação ambiental, ela foi tida como uma estratégia estruturante para enfrentar os problemas socioambientais, para enfrentar a crise ambiental que vem se agravando a cada dia. E ela foi colocada como elemento estruturante para enfrentar essa crise ambiental desde 1972, lá na Conferência de Estocolmo, na Conferência Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente. E no nosso país, desde 1981, que a educação ambiental já está presente na Política Nacional de Meio Ambiente, que também diz da necessidade da educação ambiental, não só para as escolas, mas para toda a sociedade. E aí chegamos na instituição da Política Nacional de Educação Ambiental em 99, com a Lei 9795, que foi regulamentada em 2002 pelo Decreto 4281. A Política Nacional de Educação Ambiental ela está estruturada a partir de um órgão gestor que deve ser o responsável pela implementação dessa política nacional. O órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental é formado pelo Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação. Junto desse órgão gestor existe o comitê assessor, formado por uma representação da sociedade e do poder público, e esse comitê assessor tem o papel, então, como o nome está dizendo, de assessorar o órgão gestor, de acompanhar, de contribuir na formulação, implementação e monitoramento da Política Nacional de Educação Ambiental. Tem o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, formado pelo Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação. Esse órgão gestor deve ser assessorado por um comitê assessor que é formado por 13 representações do poder público e sociedade civil. O Ministério do Meio Ambiente tem a função de promover, de desenvolver a educação ambiental não formal ou informal, ou seja, voltado para toda a sociedade, enquanto o Ministério da Educação deve olhar para a educação formal, para dentro das escolas, para todas as instituições de ensino, inclusive de ensino superior. Mas é importante também destacar que a educação ambiental ela é transversal, ela deve estar presente em todos os setores da sociedade, em todos os setores da administração pública, em todas as políticas públicas. E para isso eu trouxe aqui essa lista
que é pequena, tem outras políticas, mas só para mostrar um pouquinho, um exemplo da transversalidade da educação ambiental nas demais políticas públicas. Então, a gente tem desde a educação ambiental na Política Nacional de Mudança do Clima, Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outras. Então, a educação ambiental tem esse papel, precisa estar presente, porque se a gente quer enfrentar a crise ambiental que nós estamos vivendo e que já chegamos num colapso ambiental e a pandemia da Covid mostra isso para a gente, é preciso que a gente tenha essa educação ambiental com toda a sua potência presente de forma transversal nas políticas públicas, de modo geral, porém coordenado pela Política Nacional de Educação Ambiental a partir do seu órgão gestor, que é formado pelo Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação. Um dos instrumentos básicos da Política Nacional de Educação Ambiental é o PRONEA, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental. O PRONEA, desde 2003, passa por revisões periódicas, revisões que acontecem de modo participativo. Em 2017 e 2018, a Rede Brasileira de Educação Ambiental, em conjunto com o órgão gestor da Política Nacional, promoveram um amplo processo participativo para revisar, para atualizar esse Programa Nacional de Educação Ambiental e dessa forma a gente teve o PRONEA aprovado pelo órgão gestor em 2018 para que seja implementado. Esse PRONEA traz como linhas de ação a gestão, formação de gestores e educadores, a comunicação, monitoramento, educação ambiental nas instituições de ensino. Porém, tudo isso hoje está praticamente interrompido, porque nós estamos vivenciando, desde 2019, o desmonte da Política Nacional de Educação Ambiental por este governo federal, que está aí desde 2019. O desmonte da política nacional, ele pode ser percebido a partir de várias formas, de vários aspectos, e os depoentes que estão aqui nessa audiência de hoje vão poder trazer vários elementos, vários aspectos que apontam para isso. O que eu quero apontar de modo geral e contextualizar esse desmonte é que, a partir da reestruturação do Ministério do Meio Ambiente e da reestruturação do Ministério da Educação, logo em 2019, já começa o desmonte. Por quê? A partir dessa reestruturação, houve a extinção da Coordenação Geral de Educação Ambiental do MEC e do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, que eram justamente as estruturas institucionais responsáveis por fazer acontecer a implementação da Política Nacional de Educação Ambiental. A partir dessa reestruturação e dessa extinção dos setores responsáveis pela educação ambiental dentro de cada ministério, a gente vê então ocorrendo a interrupção do funcionamento do Comitê Assessor, que é uma instância de controle social, é uma instância de construção coletiva, de tomada de decisão coletiva. A gente vê a interrupção do principal instrumento da política nacional, que é o PRONEA, que é o programa que reúne as linhas de ação que contemplam tanto a missão do MEC quanto a missão do Ministério do Meio Ambiente. A interrupção da formação e articulação das comissões estaduais de educação ambiental. Então, hoje o país tem 27 comissões estaduais de educação ambiental, porém, não existe mais uma articulação e uma formação dessas comissões pelo órgão gestor da política. A redução drástica no orçamento que deveria ser voltado para a educação ambiental. Com isso tudo, a gente vê também a fragilização das instituições vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente, as instituições vinculadas ou que deveriam ser vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente, como IBAMA, ICMBio, ANA, entre outras instituições vinculadas. E com isso, essas instituições também perdem a sua capacidade estatal de realizar, de implementar as políticas públicas de educação ambiental no país. O que a gente vê
com o desmonte da Política Nacional de Educação Ambiental é um efeito dominó. Ou seja, a partir da política nacional que é estruturante e que tem o papel legal, jurídico, de articular, de coordenar as políticas públicas no país, a gente verifica que as demais políticas estão se fragilizando, se extinguindo, se apagando do território nacional. Aqui tem uma lista, eu não vou entrar nessa lista, né? Apenas mencionar algumas coisas que os depoentes depois podem aprofundar um pouco mais. Mas a gente tem aí essa lista, inclusive, né, na esfera federal e inclusive passando pelas políticas estaduais e municipais de educação ambiental, que também se fragilizam com a ausência do órgão gestor, com a ausência da implementação da política nacional de educação ambiental. O desmonte da Política Nacional de Educação Ambiental pode ser percebido de diversas formas. A partir da capacidade estatal reduzida ou extinta, porque a gente percebe que o arcabouço institucional estruturante da política está sendo minado, está sendo fragilizado, né? Está sendo extinto, e com isso, então, a capacidade estatal deixa de existir para que a política seja implementada. E com isso a gente vê a interrupção, a extinção de instrumentos, de mecanismos, de ferramentas da execução dessas políticas, né, a partir da política nacional. A extinção, a ausência do controle social, os espaços de controle social, os espaços para transparência dessas políticas, a partir da política nacional, deixaram de existir desde 2019. A redução, a fragilização dos servidores públicos, que vêm sendo, inclusive, assediados nos diversos órgãos federais. Tudo isso vai minando e contribuindo para que a política nacional seja desmontada e, com ela, o efeito dominó, né, trazendo aí o desmonte de outras políticas, tanto de âmbito federal como de âmbito estadual e municipal. E, por fim, né, a retirada da política de educação ambiental do orçamento, a retirada do plano plurianual. Isso demonstra que nós estamos há 3 anos nesse processo de desmonte da Política Nacional de Educação Ambiental, logo das demais políticas de educação ambiental do nosso país. Então, o apelo que eu faço aqui, que eu deixo registrado, é para que os senhores e senhoras, senadores, senadoras, por favor, nos ajudem a combater, a enfrentar esse desmonte que está acontecendo no nosso país. Peço desculpas pelos problemas nos slides e agradeço a oportunidade de expor. E aí, o que achou desse vídeo? Coloca aí nos comentários. Se você ainda não fez e quiser, claro, se inscreve no canal, clica no joinha, considere a possibilidade de se tornar membro e apoiar a produção de conteúdo aqui na Cumulus TV, tanto na parte de membros aqui no YouTube ou pelo apoia.se/Verdemar, que é o projeto Verdemar, o projeto socioambiental que a gente toca aqui junto com a Cumulus TV. E, claro, segue a gente lá nas redes sociais em @CumulusTV. Valeu, pessoal. Até a próxima.